Mas assim, ele está sendo muito crucificado por isso, por conta daquela questão do futebol feminino. Eu entendo todas as críticas, tá? Eu não estou aqui para defender ele quanto a isso. O Flamengo é um clube bilionário e tem como fazer. Só que a visão do BAP é uma visão muito de negócio, e isso até mostra um pouco, para a gente entender no futebol, essa questão do faturamento. Toda grande empresa, ela procura onde é que está as goteiras, né? Onde é que ela está perdendo dinheiro ali, mesmo que seja pouco, entendeu? Eu trabalho em banco e o banco ele sempre está procurando forma de reduzir custo. Tem muito papel aqui sendo impresso, vamos transformar aqui esse produto só em digital. Então agora só é digital, não tem mais papel porque a gente economiza dinheiro aqui. O banco investe, sei lá, 1 bilhão na criação de um sistema para economizar uma folha de papel, entendeu? Parece besteira, parece pouca coisa. Só que é assim que as grandes empresas só alavancam, cada vez mais, só alavancam. E é o pensamento dele hoje. O Flamengo não vai acabar com os esportes olímpicos nunca, porque está em estatuto, então tem que ter, a não ser que ele mude o estatuto do clube, isso aí eu acho muito difícil. Mas eu trouxe esse assunto só mesmo para a gente poder puxar, né? O lado positivo do BAP e o lado negativo, porque ele tem essas duas nuances, né? Ele é um cara de mercado, assim, um tubarão de mercado, é um cara que entende muito de marketing, é um cara que entende muito de finanças, é um cara que entende muito sobre vender o peixe dele, vender o negócio dele. Então, assim, eu queria também entender de vocês, aí, começando um pouquinho pelo Giovanni, sua visão sobre o BAP, sobre o Boto. O Felipe a gente já falou por cima, então, sobre esses dois aí, para a gente poder ganhar tempo. Sim, só antes de começar, só para pontuar aí, João falou da segunda eleição mais importante aí. Para quem não lembra, é Eduardo Bandeira pós Patrícia Amorim, né? Nossa Senhora, Patrícia Amorim, que gestão, né? Mas é isso. Acho que a avaliação, né, desse primeiro ano de gestão, acho que uma coisa interessante é que a gente pôde ver muito do discurso teórico, muito do chamado folhetim, ele até falou sobre isso no vídeo, ó, o que vocês viram na minha campanha, o papel lá, muitas vezes o papel que a gente entrega na campanha, às vezes a gente pega de volta, ou, enfim. A gente viu acontecer, né? O discurso do Flamengo, principalmente com relação ao Campeonato Brasileiro, sobre profissionalização de alguns departamentos, enfim. A gente viu de fato isso acontecer. Pode, em algum outro ponto, na prática, não ter sido como esperado, pode não ter dado talvez um retorno ali que. Porque sempre tem, né? Tem o futebol clube, tem vários tipos de departamento. A gente se aprofunda mais no futebol porque é o que a gente mais gosta, o que a gente ama, que acompanha, que é o futebol do Flamengo. Mas tem lá dentro, como qualquer empresa, tem vários tipos de segmentos. Mas assim, a gente viu pelo menos essa busca, essa tentativa de fato do Flamengo trazer profissionais de mercado, profissionais de scout, profissionais da parte médica, profissionais até na questão aí do departamento de futebol, trouxe ali um cara que profissionalizar, por mais que Braz tivesse ali algumas qualidades, tem qualidades e defeitos como qualquer cara que trabalha no clube de futebol. A proposta ali em trazer Boto era diferente, era de trazer uma certa visão mais técnica, de certa maneira ali, um padrão na busca de atletas. Hoje a gente vê que as contratações elas não são aleatórias. Isso daí a gente já tinha falado um pouco mais no grupo, o torcedor vê hoje, que a gente, eita, não, eu quero um jogador nesse estilo, porque vai encaixar ali, vai encaixar assado, enfim. Com relação aos nomes aí, desse primeiro ano que Boto trouxe, eu acho que ele teve ali até uma certa criatividade. Alguns nomes ali, a gente não esperava que viesse para o Flamengo. Como você falou, o Samuel Lino no Flamengo, ano passado, era um nome totalmente fora do óbvio. Mas não foi barato, não foi de graça. Foi caro, foi. Mas, assim, eu acho que dentro do que era Samuel Lino, dentro do que ele ainda pode render, eu acho que o Flamengo conseguiu, num preço justo ali, de mercado, um preço bom, uma oportunidade boa, uma posição que a gente... Quando Samuel Lino chega, as opções da gente era Michael e era um Cebolinha que já estava em baixa física. Cebolinha veio se recuperar na reta final, mas não era um cara confiável. Então era uma Era dois que posição... não estava dando nenhum direito, né? E o próprio Bruno Henrique também não era Exatamente, o próprio Bruno Henrique sendo utilizado. Então, assim, era uma posição de muito gente. Hoje, a gente às vezes fala, precisa do 9, precisa do 9. Ano passado era o ponta esquerda.
era a posição realmente, de fato, que o Flamengo tinha uma carência muito grande. E aí o próprio Saul em tese veio para substituir Gerson. Então, assim, o Flamengo vendeu um cara de 25, que não era um cara que era um grande jogador, já é um grande jogador, mas não era um cara decisivo de romper linha, esse cara que o Flamengo precisava. O Flamengo basicamente trocou Gerson por Lino e conseguiu trazer Saul sem custo de transferência, né? Inclusive, a gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais na frente. Eu só queria fazer um adendo sobre o Gerson aí que você falou. Cara, tá todo mundo falando aí no Twitter e tudo mais. Grande contratação do Cruzeiro. O Cruzeiro tá. Pô, o Cruzeiro tá sendo feito de otário, irmão. Você meter 30 milhões no Gerson, que daqui a 6 meses, um ano, ele vai sair. Ele não vai ficar. Não é porque ele queira sair, é porque o Marcão quer dinheiro, irmão. Então, dinheiro. Se daqui um ano chegar qualquer nego aí, bota tantos milhões na tua mão pra tu trazer o Gerson pra cá, ele vai infernizar a vida do clube até levar. O problema do Gerson é o pai dele, entendeu? Então, assim, enquanto você tiver o Marcão lá, o atleta Marcão, desculpa, você não vai ter paz tendo o Gerson. Porque, assim, o Gerson saiu do Flamengo, capitão do time, melhor jogador do time, idolatrado pela torcida, ganhando muito. O Flamengo deu um aumento pro Gerson, se não me engano, ele saiu daqui ganhando 2 milhões e pouco. Cara, titular da seleção brasileira, sabe? Aí o cara sai daqui pra ir pro Zenit. Mas o Zenit vai pagar 3 milhões pra ele. Desculpa, irmão. Não faz sentido você ir pra um Zenit que não joga Champions League e tal. Foi só dinheiro. E não foi dinheiro pro Gerson. Foi dinheiro pro Marcão. Entendeu? Porque cada 20 milhões, 30 milhões desse aí de negociação dele, bota no mínimo por baixo 10%, 20% fica no bolso do Marcão. Entendeu? Então, assim, eu não sei se vai ter algum cruzeirense que vai ver isso aqui, mas eu deixo isso bem claro. O Gerson, em campo, craque. Se ele estiver jogando bem, craque. Joga muito, ajuda muito o time. Não faz gol, tá? Esqueça gol, esqueça a assistência dele. Mas ele faz o time andar e funcionar muito bem. Se machuca pouco, né? Não é um cara pouco, forte. Só que fora de campo, o combo Gerson, para qualquer clube que seja minimamente profissional e minimamente sério, não dá. Infelizmente, não dá. Pode continuar, Giovanni, só porque eu queria mesmo falar sobre isso. E nisso aí, acho não, conta como um acerto também da gestão de Boto, né? De meio que cortar essa maçã podre ali do pé, né? Porque tava realmente o ambiente ali não tava legal com essa questão de cobrança. Se a gente às vezes fica nessa, eita, Arrascaeta, renova, não renova. Imagina o Marcão, tipo, então assim, realmente. Tem dinheiro toda hora. E assim, eu comemorei quando saiu a notícia de que o Marcão foi atrás da diretoria do Flamengo para ele voltar para o Flamengo. E a diretoria nem respondeu. Eu também, cara. Eu comemorei, falei, graças a Deus, BAP, ídolo. Não, e uma observação foi. Não tem mais entrada no Flamengo. Ele saiu brigado com o Flamengo também, a ponto de estar devendo. Ia ter o Flamengo talvez ia botar ele na justiça, não foi também? E aí, como é que. Uma parada dessa, mas assim, eu não sei se. Parece, não, eu não tenho certeza, mas parece que o Zenit pagou um a mais para tirar isso. Não tenho certeza. Sim. Mas assim, cara, é isso. Não tem mais entrada no Flamengo. É um cara que tinha tudo para ser ídolo. Olha pra você ver. Ele ganhou a Libertadores de 2019. Beleza. Novinho, jogou bem e tal. Em 22 ele não ganhou a Libertadores porque ele quis sair. Nossos volantes em 22 eram Thiago Maia e João Gomes. Nosso meio de campo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E em 2025 ele também não ganhou. Ele podia hoje estar no Flamengo no mesmo patamar de Arrascaeta, no mesmo patamar de Bruno Henrique. E ele se diz flamenguista, de berço, sou rubro-negro e tal. E ele sai como um traidor, cara. Ele sai como um cara que a torcida não quer ver nem pintado de ouro, sabe? Joga muito. Não vou, carrascar o Gerson. Se eu pudesse hoje ter o Gerson do primeiro semestre de 2025 no Flamengo, eu escolheria o Gerson. Só que não dá, cara. Não dá pra você se dobrar pra um cara assim, não, agora eu quero voltar. Não, agora eu quero... Não é assim que funciona, entendeu? Enfim, Giovanni, se você quiser falar mais alguma coisa, senão eu já passo pro Fábio. Não, sim, eu ia só finalizar, porque além da parte das contratações, né, que tu já falou bem, venda também, do mercado também, né? Algumas vendas aí, como a de Gerson. O Gerson foi bem vendido, um valor bom, o Flamengo conseguiu. O Wesley também, o Flamengo conseguiu uma boa venda. Teve um momento ali da temporada que ficou esse receio, né? Porque
pós-seleção brasileira, o Wesley deu uma certa caída de rendimento. E aí ficava, caramba, o Flamengo segurou, rejeitou essa proposta, rejeitou outra. Será que ainda vai lucrar com o Wesley? Será que ainda vai... E conseguiu uma venda muito boa para o Wesley. Eu até vi hoje que tá acho que é o Real Madrid estava de olho nele. O Wesley era Real Madrid ou era um outro grande clube aí da Europa. Então, é um cara que tem potencial para crescer demais. Matheus Gonçalves, eu acho que foi uma boa venda. Acho que o Flamengo fez bem, porque era um cara que já foi testado muitas vezes. E o Manchester City, tá? Atrás do Wesley foi o Manchester City.